O objetivo agora é criar uma classe simples, que é uma classe aqui que vai representar essa estrutura aqui do diagrama, né? Uma classe chamada lâmpada, que vai ter dois atributos, que é o ligada, que vai ser algo booleano, né? Então aceitando true ou false, verdadeiro ou falso, e um vida, que eu vou utilizar para controlar quantas vezes a lâmpada pode ser ligada antes de queimar, né? Então, depois desse tempo de vida e útil dela, ela não vai mais conseguir ser ligada. E dois métodos, né? O liga e o apaga, né? Com nomes aqui que eu vou seguir exatamente como está nessa estrutura, que vai ligar e apagar a lâmpada. Então, para definir a classe, eu utilizo class e o nome da classe, lâmpada, e vou criar um método construtor que já vai criar essas minhas duas variáveis. Então, self é obrigatório sempre ser passado como método, ou como atributo, né, para o método. Então, eu vou criar self.ligada, que vai criar uma variável para a classe, né, que eu já vou inicializar com o valor false, dizendo que a lâmpada é criada desligada, e depois um vida, que eu vou colocar aqui um valor fixo em 5. 5 vezes a lâmpada poderá ser ligada, né, antes de queimar. Meus outros dois métodos é o liga, que tudo que vai fazer vai ser alterar o status de ligada para true, e o desliga, que faz o contrário. Opa, o nome se chama apaga. Self.ligada recebe false. Então, o meu objetivo desses dois métodos é simplesmente mudar o valor do atributo ligada de true e false, ou para true e para false. Então, já reproduzi essa estrutura aqui através da minha codificação, tá? Minhas duas variáveis, então, ligada e vida, e aqui como funcionam os dois métodos, o liga e o apaga. Tá? Funcionam dessa maneira, por enquanto eles estão aqui dessa maneira bastante simples. Vou criar uma lâmpada, ou um objeto baseado nessa classe de lâmpada, então uma instância de uma lâmpada. O método construtor não espera parâmetros, então eu não passo nenhum parâmetro. E eu até posso fazer aqui lâmpada1.liga e lamp1.apaga, para ilustrar ela apagando e acendendo. Mostrando a execução desse código, né, vou fazer aqui um passo a passo. Então, eu tenho uma estrutura aqui de uma lâmpada, que é essa estrutura aqui, e eu vou estar criando um objeto do tipo lâmpada. Tá? Então, quando eu chamo essa criação de um objeto de lâmpada, eu automaticamente vou executar o construtor. Então, ele executou ali. Ele criou uma variável ligada com valor false, uma variável vida com valor 5, e transformou essa estrutura que ele estava criando, armazenando nessa, transformou não, né? Armazenou nessa variável aqui, lamp1, que eu pedi. Agora, quando eu chamar esse método .liga, ele vai executar essa função aqui, né? Eu estou lamp1.liga. Ele vai fazer com que o self.ligada, que é essa estrutura que está apontando para o mesmo lugar que do lamp1, porque é do lamp1, né? Eu chamei através do lamp1, então eu estou indicando aqui que esse self.ligada é a mesma coisa que o lamp1.ligada, né? Que é o da lamp1. E eu vou alterar ele desse false para true, representando que a lâmpada ficou ligada. Não existe nenhum retorno da função. Vou para o próximo passo, que é o apagar, que é bem similar, né? Então agora eu vou ter o self.ligada, é o mesmo do lamp1, de maneira que agora eu vou trocar esse ligada para false. Mudou para false. Se eu tivesse duas lâmpadas, eu vou fazer aqui lamp2.liga, né? Como que vai ser a execução desse código? Vou estar criando um objeto lamp1, então ele vai definir ali essa estrutura, né, com os dois atributos, e vai guardar dentro de uma variável que é a lamp1.
Agora ele vai mandar criar a lamp2, né? Então mais uma vez foi chamada essa criação de um objeto, distanciação de um objeto da classe lâmpada. Ele vai criar essas duas variáveis também, né? E vai guardar dentro de lamp2, que foi o que ele fez aqui. Então essa estrutura aqui ficou dentro da variável lamp1 e essa outra estrutura que ele criou ficou dentro da variável lamp2. Nesse momento vou pedir para ligar a lâmpada 1. Por isso esse self está indicando, né, o ponto ligada indica esse daqui, porque eu chamei a partir da lamp1, então são o mesmo. Então ele mudou para true. Agora estou pedindo para ligar a lâmpada 2. Então voltou para cá, né, porque o ponto liga. O self agora está indicando o mesmo da lâmpada 2, que foi por onde eu chamei. Então é a mesma estrutura, então ele vai alterar nessa mesma estrutura, vai trocar esse false para true. E agora eu pedi para lamp1.apaga. Eu vou apagar a lamp1. Na hora de apagar, o self.ligada, ele está indicando exatamente o mesmo da lamp1. Por isso, esse daqui vai ser alterado de true para false. Tá? E agora eu tive essa estrutura sendo alterada. Acabou. Né? No final eu tenho dois objetos, que é o lamp1 e o lamp2. Um está desligado e o outro está ligado. Né? No caso aqui do lamp2, ele vai estar ligado porque eu não mandei apagar. Né? Não mandei apagar a lâmpada. Vou ampliar aqui um pouquinho, né? Vamos fazer um pouquinho mais. Eu vou alterar, fazendo aqui só com uma lâmpada, mostrando o controle através do ciclo de vida aqui, né? Então ela só deve conseguir ligar 5 vezes. Para fazer isso, eu vou fazer um teste, que self.vida, se ele for maior do que 0, então eu continuo ligando a lâmpada e também faço self.vida receber self.vida menos 1. De maneira que agora eu tenho que mandar, quando eu mandar o liga, eu vou mandar várias vezes. Então vou fazer aqui um laço de repetição. Vou mandar 6 vezes. Eu vou mandar ele ligar 6 vezes. Lembrando, né? Só liga aqui não vai funcionar. Eu tenho que dizer o nome do objeto, ponto, o nome do método. Apaga. Vou fazer isso 6 vezes, então. E vou ver o que acontece aqui na execução do meu código. Então, a primeira vez é para criar a estrutura da lâmpada. Né? Então, eu criei o objeto de lâmpada. E agora eu vou repetir isso daqui várias vezes. Então, eu tenho uma variável i que começou em 0. Né? Isso aqui vai garantir a repetição 6 vezes. Eu vou ligar. Passou no teste, né? Que a quantidade de vida tinha que ser maior do que 0, e é. Então, eu mudei o status para true agora. E a quantidade de vida eu vou reduzir em 1 unidade, que é o que ele fez aqui. Vou apagar, só vou mudar o status da lâmpada para false. Vou repetir mais uma vez. Liga, ele ainda passa no teste, porque vida é maior do que 0. Então, eu mudo para true e diminuo a quantidade de vida. Diminuiu aí em mais 1 unidade. Vou mandar apagar, que vai mudar o status, né, de ligada para false. Vou repetir mais uma vez, vou ligar, ainda passa no teste, então decrementei. Desliguei, liguei. Agora vou desligar. Liguei mais uma vez, está ligado. Né? Só que foi o limite de vida, já fiz isso 5 vezes. Vou mandar apagar. Apagou. E agora, quando eu mandar ligar de novo, né, ele vai fazer esse teste, mas o vida não é mais maior do que 0, então ele não vai executar essas duas linhas, não vai ligar a lâmpada e vai encerrar ali, nem vai diminuir a vida, né, porque ele não entra aqui nessa estrutura. Então a lâmpada ficou apagada, mesmo que eu tenha pedido para ligar. Né, ela não ligou de novo, continuou apagada porque a ideia aqui de ela ter queimado. Aqui eu mandei apagar, não adiantava muito, ela já está... O interruptor apagando, a lâmpada já está queimada mesmo, não dá muita diferença. Com isso encerrou aqui essa primeira demonstração aqui de uma aplicação da orientação objeto, né, uma demonstração bem simples de alguns recursos da orientação objeto no Python.